Amada igreja, boa noite, graça e paz. Bem-vindos à programação especial de fim de ano da nossa igreja, a nossa amada igreja, primeira igreja presbiteriana de Rio Verde. Será uma programação muito breve. Fique tranquilos porque eu não pretendo fazê-la sozinho, até porque ficaria muito indigesta, dado ao nosso horário. E eu trouxe alguns irmãos para me auxiliarem, e o primeiro deles é o nosso seminarista, ex-seminarista e agora bacharel Jefferson Lemos. Ele tem uma palavra de ânimo, de incentivo a todos nós, que estamos já adentrando 2021. E depois da palavra do Jefferson, ele fará uma oração de gratidão a Deus pelo ano findo. Oremos com o nosso irmão Jefferson. Olha, de fato, o ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. Mas eu creio que a palavra de Deus ela nos fornece fundamento para que a gente consiga olhar para o próximo ano que está por vir de uma maneira diferente, cheio de esperança no coração. Para isso eu queria compartilhar com você, lembrar você de um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que é Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, nós somos o único povo que podemos ter a certeza de que o propósito relacionado à nossa vida, à nossa existência, não pode falhar. Essa é a grande verdade que esse texto está nos dizendo. Que Deus tem um plano e um propósito para nós, que envolve nos transformar a imagem de Jesus Cristo, ou seja, nos fazer cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E esse plano e propósito de Deus, ele não pode falhar. Ele não pode ser frustrado. Apesar das coisas que acontecem na nossa vida, e apesar de nós não conseguirmos entender, Deus utiliza todas as coisas visando o nosso benefício, o nosso bem, que é nos fazer a imagem de Jesus Cristo. Uma das coisas que pode nos trazer esperança é essa grande verdade, que Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida. E esse plano envolve nos fazer a imagem de Jesus. E ele não pode falhar. E Deus utiliza todas as coisas. Tudo que ocorreu em 2020, Deus utilizou para nos abençoar, visando o nosso bem, o nosso benefício. E Ele continuará fazendo isso. Tudo que ocorrer no próximo ano, todas as coisas que vierem a acontecer conosco, podem parecer coisas ruins e que fogem do controle de Deus. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus utiliza inclusive essas coisas que parecem ser estranhas para nós, visando o nosso bem e o nosso benefício. Essa é a palavra de esperança que eu quero trazer a você, tanto para o ano de 2020 que passou, para que você olhe para o passado e também para o futuro nessa perspectiva de que Deus usa e Ele usou todas as coisas que ocorreram na nossa vida visando o nosso benefício. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo para que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos porque em todas as ocasiões e circunstâncias o Senhor esteve presente na nossa vida, inclusive usando elas, visando o nosso benefício, o nosso bem. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem um plano e um propósito para nós e esse plano não pode falhar. Nos ajude a viver, ó Deus, com essa perspectiva e a olhar para o próximo ano de uma maneira esperançosa, Deus, confiantes no Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã, Michele, ela está viajando, foi visitar os pais do sul, os pais do Paco, os pais dela, especialmente o pai dela que está se recuperando de uma luta contra o câncer. Nós estamos orando constantemente por ele e Deus tem dado vitória a ele. Mas mesmo distante, ela fez questão de mandar um vídeo. Não tinha como ela gravar ao vivo lá, onde ela está, a internet é terrível. E ela mandou uma música de louvor e de adoração a Deus e nós vamos ouvi-la agora. Então com vocês, a nossa irmã Michele. Te amar, tocar o teu corpo.
nossa educadora, Márcia, que tem feito um brilhante trabalho com as nossas crianças, é claro, ninguém trabalha sozinho, nesse caso sozinha, ela tem uma excelente equipe ao lado dela. Ela está de férias em Goiânia, mas ela também não resistiu ao meu convite e fez questão de deixar uma palavra de ânimo ao departamento infantil. Nós vamos ouvir agora a nossa irmã e educadora cristã da nossa igreja, a Márcia. Graça e paz, irmãos. Que bom poder falar com vocês. Espero que estejam todos bem, todos guardados e amparados pelo Senhor. Que ano desafiador esse que nós tivemos. Quantas lutas, quantos novos aprendizados, quantos desafios o Senhor nos permitiu viver. Mas que bom saber que o nosso Deus está conosco, porque Ele disse a sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Que bom viver nessa perspectiva. E esse ano se encerra com a graça e a bondade do Senhor sobre nós. Nós vamos começar um novo ano com novos desafios, novas lutas, e o nosso desejo é que cada dia mais seus filhos possam crescer, conhecer a palavra do Senhor, viver a vida que Jesus tem para eles, e nós, como parceiros, família e igreja, vamos continuar desenvolvendo esse trabalho para que seus filhos sejam edificados cada dia mais na palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio para o ano de 2021. Contamos com vocês. Que todos tenham um bom ano, um bom final de ano, guardado e amparado pelo Senhor. Depois dessa palavra, eu quero convidar a igreja agora para entoarmos juntos o cântico de gratidão a Deus, que fala do pão de cada dia, que fala dos amigos, que fala dos irmãos. É um cântico de gratidão do começo ao fim. É um dos menores do nosso inário, mas é um dos mais belos. Ele fala o seguinte: graças te rendemos, Deus de luz, Deus de amor. Te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa pelos dons da vida, veste, abrigo e pão. Pelos bons amigos que Senhor te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. Bem, queridos, vocês já viram a SAF ficar fora de alguma programação da igreja? Eu nunca vi. Isso nunca aconteceu, pelo menos no meu pastorado, que agora no dia 10 de janeiro vai completar 32 anos. Eu nunca vi. Ainda que de forma virtual, essas irmãs queridas estão sempre presentes na vida da igreja. Este ano, até bazar virtual elas fizeram. E olha, venderam tudo que tinham. Venderam muito, mas muito bem os seus produtos. Então, com vocês agora,
a nossa querida irmã e presidente da SAF, Olívia, a Olívia do Tadeu, e de todos nós, é claro. Então vamos ouvir a nossa presidente, o que Deus colocou no coração dessa portuguesinha para nos motivar ainda mais para o ano novo. Amada igreja, no Salmo 128, no versículo 1, está escrito: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este ano de 2020 foi um ano atípico, um ano muito diferente, em que nos pegou de surpresa de todo jeito, sem saber o que é que fazíamos. Primeiro, nós criamos um grupo do WhatsApp, onde todas as sócias participam. E nós conversávamos todos os dias umas com as outras, oramos umas pelas outras, fizemos devocional, cantamos, teve bazar virtual, teve até amigo oculto. Foi muito interessante tudo aquilo que foi feito este ano, de maneira totalmente diferente, sem contato físico, sem a gente se ver, mas se via todos os dias. Então, o que nos espera para o ano que vem? No ano que vem, só Deus pertence, só Deus sabe o que é que tem preparado para nós. Mas nós esperamos que seja um ano que venha com muita bênção, que seja diferente, que a gente possa ter mais contato físico, pois nós estamos todas com saudades umas das outras, e que a gente possa fazer os nossos trabalhos mais presencial. Mas se isso não for possível até então, que o Senhor Jesus nos abençoe. E se nós formos olhar para trás, para este ano, vamos contar as bênçãos, ver quanto Deus fez por nós este ano, quantas coisas boas também aconteceram. Houve muitas percas, realmente, mas as bênçãos foram bem maiores. Tivemos mais tempo para nos dedicar à leitura da Bíblia, a conhecer talvez o irmão, mesmo que distante, conhecê-lo melhor. Nós tivemos oportunidades ímpares de ouvir coisas maravilhosas que Deus fez por cada uma de nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe e abençoe cada um de nós. Um forte abraço a toda a igreja. Pois bem, meus irmãos, independente da Covid-19, a vida da nossa irmã Elianai Martins não tem sido fácil, não tem sido fácil. Ela tem sobrevivido até aqui pela graça de Deus e do uso contínuo de morfina para aplacar as suas muitas dores diárias. Contudo, a Elianai nunca deixou de adorar o Senhor pelo que Ele é, o seu Salvador pessoal. Então nós vamos ouvir agora uma música especial, uma música muito bonita, particularmente eu amo essa música, também fala de gratidão, de adoração a Deus, com a nossa irmã Elianai Martins. Pelo bem que tens feito a mim, não merecedor, mas tu provastes o seu amor sem fim, nem as vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim.
para sempre. Amém. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que fez por mim, com teu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver aqui só agradando a ti, Senhor. E se vier algum louvor ao Calvário, irei me gloriar com teu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Queridos, se teve uma pessoa que se desdobrou em 2, 3 durante esse ano de 2020, foi o nosso diácono Genário. Ele cuidou de todas as nossas transmissões online e cuidou de todos os nossos boletinhos. Meus irmãos, e ele ainda levou pito, levou bronca de quase todo mundo. O som está ruim, Genário. A imagem está tremendo. Não tem letra do cântico, como acompanhar, como cantar. O vídeo está em câmera lenta e por aí afora. Mas apesar das críticas, das cobranças sem sentido, esse irmão continuou firme e forte. Ele chegou a ficar algumas noites sem dormir. E eu quero agradecer aqui a sua esposa. Obrigado, Graciela, pela sua compreensão. Então vejamos agora o que Deus colocou no coração do nosso irmão Genário, que está se despedindo agora no dia 31 de dezembro da presidência da Junta Diaconal da nossa igreja. Ele foi presidente por 6 ou 7 anos consecutivos. Ele agora vai passar o bastão para o nosso irmão, já presidente eleito, Manuel Neto. Que Deus abençoe então a nossa Junta Diaconal. Vamos ouvir o nosso presidente. Ouçamos. Eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, no mesmo período do ano passado, estávamos todos nós fazendo os planos para esse ano. Mas esquecemos que nem todo plano nosso é da vontade de Deus, e sim o que prevalece em nossas vidas é a vontade dEle. Às vezes fazemos planos e não é do jeito que queremos, e agradecemos por tudo o que está acontecendo nesse ano. Se essa pandemia está aí é porque Deus assim o permitiu, para que possamos chegar mais próximo a Ele, pedir mais a Ele. Eu mesmo peguei Covid, peguei dos meus familiares, peguei da minha mãe e contaminei a minha família, esposa e filhos. E graças a Deus estamos todos curados, tanto eu quanto a minha família e meus familiares. Graças a Deus, só tenho que agradecer. Irmãos, eu venho aqui falar em nome da Junta Diaconal. Agradeço a cada um deles
pelo trabalho que nós fizemos esse ano. Agradeço também por aqueles que estavam em grupo de risco e não pôde participar, mas de uma forma ou de outra estava dando apoio para a gente. Estive à frente da Junta Diaconal por 6 anos, por mais de 6 anos. E peço desculpa com aqueles que eu fui ríspido, mas peço perdão também pelas falhas e que Deus possa recompensar cada um de nós. Assim é o meu desejo. Eu desejo a todos um feliz ano novo e que Deus nos abençoe. Bom, depois dessa palavra do nosso presidente, até o dia 31, eu não poderia agora deixar de convidar ela, a nossa superintendente da escola dominical. Ela sabe que o ano foi muito complicado, foi muito difícil, mas ela pôde contar com a sua equipe durante todo o ano e contar também com seus alunos, aqueles fiéis, dedicados, apaixonados pela escola dominical. Pode não ser a escola mais frequentada, mas é a melhor, a mais rica escola do mundo. Tanto é que nós amamos cantar, esta é a nossa escola, a escola dominical, não existe no mundo outra igual. Então vamos ouvir a nossa irmã agora, Irene Vilela. Queridos alunos da Escola Dominical, queridos professores que ministraram aulas durante 2020 de coração aberto, de lições realmente impactantes para nossas vidas, ministradas por vocês através do Espírito Santo. E queremos agradecer a todos que participaram, a todos vocês que cooperaram com as aulas e queremos contar com todos para 2021. É extremamente importante você saber que esta é a melhor escola do mundo. Então você não pode faltar. Aqueles que faltaram esse ano por motivo de doença e outros que faltaram por comodidade mesmo, pedimos a Deus que olhe por cada um e que o Espírito Santo te incomode para que você em 2021 volte ao primeiro amor, volte às aulas da escola dominical. Contamos com vocês porque vocês são preciosos aos olhos de Deus e preciosos e fizeram muita falta aqueles que não puderam estar presentes no templo na escola dominical. Vamos juntos começar 2021 com alegria, com paz. Vamos terminar esse ano também agradecendo a Deus as bênçãos. Se você está aí hoje nos ouvindo, é porque Deus permitiu que você estivesse aí nos ouvindo com vida e saúde. Então, vamos juntos, 2021. Agora eu não poderia deixar de falar um pouco diretamente ao seu coração. Agora é de pastor para ovelha. É o meu recado. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 124. Eu quero ler apenas o verso 1 e o último verso, o de número 8, que diz assim: Palavras do rei Davi. Deus, nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, tudo que eu gostaria de falar a vocês agora, eu já falei no sermão de domingo passado, quando eu desafiei a igreja a voltar a sonhar diante de Deus, a voltar a sonhar com a vacina da Covid, sonhar com a família mais harmoniosa, um casamento mais gostoso, sonhar com um país mais justo, sonhar com a conversão dos familiares, sonhar com o retorno do filho que se perdeu, que se afastou ao primeiro amor, que é o amor de Deus. Pois bem, a meu ver, o ano findo já começou um ano atípico, ou seja, anormal, a partir dessas duas dezenas, 20, 20, que juntando ficou assim, 2020. Já começou atípico aí, 2020, 2020. Mal começou o ano e veio então a tal da Covid-19. E que já perdura por quase 10 meses. Mas irmãos, seríamos injustos se disséssemos aqui que não aprendemos nada com essa doença. Aprendemos sim.
Aprendemos muitas coisas com essa quarentena. Por exemplo, nós aprendemos a lavar as mãos enquanto cantamos o hino nacional. É verdade? É claro, com alguns exageros, porque o hino é muito longo, bonito, mas longo. Mas nós aprendemos a lavar as mãos corretamente. Nós aprendemos a higienizar tudo que vem de fora para dentro das nossas casas. Produtos de supermercados, padarias, farmácias, inclusive aquelas tais sacolinhas de plásticos. Nós aprendemos até a entrar descalço em nossas casas, deixando os calçados sujos num lugar específico. Nesse ano findo, nós aprendemos a usar máscara. Aprendemos a manter o distanciamento exigido por lei. Nós aprendemos a cumprimentar com um leve soquinho de mão. Aprendemos a sorrir e abraçar as pessoas só com o olhar. Sem dúvida, foi muito difícil, mas tivemos até que aprender a realizar culto fúnebre sem o corpo presente. Em 2020, nós aprendemos a orar, louvar, adorar mais a Deus em família, mais do que em qualquer outro ano. Estou caminhando agora para os meus 57 anos de vida, dos quais 40 anos vivendo com Deus, andando com Deus. Olha, eu nunca busquei tanto a face de Deus. Eu nunca vi as famílias se debruçarem, se derramarem tanto diante de Deus, como nesse período de pandemia. Esse ano nós aprendemos a fazer lives, ministrar a palavra de Deus virtualmente aos irmãos. E aqui eu confesso, até hoje eu tenho dificuldade. Como é difícil fazer o que eu estou fazendo agora, ficar sozinho diante de uma câmera, de um vídeo e falar aos irmãos. Mas nós aprendemos também a conviver mais e melhor com os nossos mais íntimos, com os nossos mais chegados, pais e filhos agregados. Contudo, meus irmãos, e apesar de tudo, ainda podemos dizer que 2020 foi um ano bom. Foi um ano bom, apesar de, a despeito de, foi um ano bom. Porque foi o ano que o Senhor, o soberano, o Santo de Israel, nos deu. Foi o ano que Ele providenciou para nós, para um fim, para um propósito que só Ele conhece e ninguém mais. Mas se vem de Deus, é sempre o melhor. Há um cântico infantil que diz o seguinte: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, se cremos nessa verdade, que os nossos filhos cantam, que nós ensinamos os nossos filhos a cantarem, então nós precisamos parar um pouco, e esta é a hora oportuna, o momento oportuno, depor as nossas armas, as nossas ferramentas ao chão e agradecer a Deus pelas inúmeras, incontáveis bênçãos recebidas até aqui. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso com o que Deus já fez. Bênçãos, por exemplo, bênçãos de cura. Quantas curas Deus não realizou na nossa igreja. Domingo passado, retrasado, eu perguntei, levante a mão, quem contraiu o vírus da Covid. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas e todas elas foram curadas. E foram curadas também de outras enfermidades. Então, bênção de cura, bênção de prosperidade, bênção de amadurecimento, bênção de fortalecimento, bênção de livramentos na família e bênção de crescimento espiritual. Eu gosto de dizer o seguinte: quem entrou nessa pandemia lá no mês de março, segurando firme nas mãos de Deus, ou se deixando segurar pelas suas mãos, que são maiores, melhores do que as nossas, essa pessoa vai sair dessa pandemia um gigante na fé. Concluindo a minha breve reflexão, eu vejo esse ano findo como um megafone nas mãos de Deus.
Na verdade, quem disse isso foi o grande escritor, teólogo C.S. Lewis. Eu vejo a pandemia como um megafone nas mãos de Deus, chamando a nossa atenção, querendo nos trazer de volta para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, que é a igreja, que é a comunhão com os irmãos, convidando-nos a uma vida de arrependimento, buscando-nos para o seu colo de Pai, querendo levar nossos fardos, lutar nossas batalhas e cuidar pessoalmente e amorosamente de cada um de nós. Essas são algumas das lições que nós podemos tirar desses quase 10 meses de quarentena. Pesquisas realizadas no meio cristão, pesquisas mundialmente falando, elas incluem até os católicos romanos. Eles também são considerados, nessas pesquisas, cristãos. Elas mostram que em todo o planeta cristão, 30% dos cristãos da geração pandêmica, ou seja, que passaram por esse período de pandemia, não vão retornar mais às igrejas. Mesmo depois que tiver vacina para todo mundo, eles não vão retornar mais. Diz a pesquisa, ainda que caia fogo do céu, eles não vão retornar. Irmãos, é doído demais ouvir isso. Mas eu prefiro acreditar, crer e descansar que se esses 30% que sumiram, desapareceram da igreja durante o período de pandemia e com cada desculpa mais fajuta do que a outra, eu creio que se eles foram reprovados durante a pandemia até aqui, mas se eles forem realmente convertidos a Cristo, se eles forem realmente eleitos de Deus para a salvação em Cristo Jesus, pode demorar, pode não ser 2021, pode não ser em 2022, o tempo é de Deus, mas eu creio, se eles são eleitos, eles vão retornar sim. Um pastor amigo meu, e muito preceptado, e confiando demais nessa pesquisa, ele me disse assim, meu irmão, eu já vou começar agora em janeiro a fazer um limpa no meu hall de membros. Eu quero um hall de membro enxuto, eu não quero um hall de membro fantasma, porque esses 30% eles não vão voltar mais. Então eu disse a ele, calma, vá com calma, ora, confia, entrega esses faltosos, esses desigrejados, esses sumidos nas mãos de Deus. Quem convence o pecador do seu pecado e do seu caminho errado, não é você, não somos nós pastores, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Essa é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então vá com calma. Eu disse a ele, o joio é joio. Aqui, ali, hoje, amanhã, e vai continuar sendo joio até a consumação dos séculos. Mas eu creio, meus irmãos, eu creio em nome de Jesus, que aqueles que se esfriaram na caminhada pela ação do Espírito Santo, eles vão se arrepender. E no tempo de Deus, cada um vai retornar ao início de tudo, ao fogo do primeiro amor. Então, este é o meu desejo pastoral. E esta é a minha oração em nome de Jesus. A todos vocês que contribuíram de um jeito ou de outro com os trabalhos da igreja durante esse ano que já está se encerrando, a todos vocês, você que tocou um instrumento, você que cantou, você que dirigiu louvor, você que cuidou da mesa de som, cuidou das filmagens, você que ornamentou o púlpito da igreja, você que manuseou o data show, você que manteve em boa ordem o culto, as dependências do culto, você que deu aulas na escola dominical, você que investiu pesado no crescimento espiritual dos nossos filhos, você que dizimou e ofertou metodicamente esse ano, você que alimentou a nossa fé diária com devocionais e com reflexões bíblicas diárias. Então, a todos vocês, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. E aos meus presbíteros,
meus amigos, parceiros, meus verdadeiros copastores, o meu abraço, a minha admiração e a minha gratidão a Deus por todos vocês. Então fica aqui o meu abraço, o meu beijo no coração de cada ovelha querida. E eu espero em Deus que tenhamos aprendido mesmo todas essas lições com essa pandemia, que não surgiu, não está presente no mundo por acaso. Mas se você olhar para ela, como disse C.S. Lewis, como um megafone de Deus, chamando você para os braços dele, chamando a sua atenção, querendo cuidar de você, andar com você, resolver seus problemas, carregar seus fardos, você vai dizer: obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui ajudou-nos o Senhor. Você vai poder dizer como salmista: se não fosse o Senhor que esteve comigo ao longo desses 10 meses de pandemia, eu que o diga, Israel que o diga, a primeira igreja presbiteriana de Rio Verde que o diga. Com certeza, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. O nosso socorro, irmãos, não está nas mãos do presidente da República, governadores, prefeitos. O nosso socorro não depende de homens. O nosso socorro está nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Tenham todos um ano novo muito feliz, muito rico, muito abençoado na presença do Salvador, do Divino Companheiro. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos e eu quero orar por você nesse instante. Querido Deus, meu amado e eterno Pai, por esse ano findo, pelas lutas, batalhas, dificuldades, pelas alegrias e tristezas, pelas lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, por tudo que nós vivemos até aqui, durante esses 365 dias. Obrigado, Senhor. Receba nossa gratidão em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E aplica, Senhor, em cada coração, nos nossos corações, essas lições, preciosas lições, que nós podemos tirar desse momento de quarentena, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço uma bênção agora, de renovo espiritual, a todos aqueles irmãozinhos, irmãos que estão com 10 meses longe da comunhão da igreja, 10 meses sem tomar Santa Ceia, 10 meses sem dizimar, 10 meses sem congregar, sem assistir uma escola dominical, sem assistir o culto da noite. Mas em nome de Jesus, se eles têm o temor do Senhor no coração, toca-lhes em suas mentes, em seus corações, e traga-os de volta em nome de Jesus, para que 2021 nós possamos ter uma igreja mais forte ainda, para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o rebanho de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e receba com todo carinho esse beijo pastoral no seu coração. Amém.